Reverendíssimo Diácono Sandoval, a quem quero parabenizá-lo pelo Dia do Diácono que foi celebrado na quinta-feira. Que Deus abençoe o seu ministério, o seu serviço entre nós. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ouvintes da Cacau FM e Bicário Web Rádio, internautas que rezam de casa ou irão assistir depois esta celebração eucarística, pais desses jovens que hoje e avós que hoje assumem o ministério dos coroinhas, famílias aqui reunidas na abertura da Semana Nacional da Família, e de modo carinhosamente cumprimento todos os pais que hoje vieram para participar desta missa, colocando-se na presença de Deus para pedir a bênção, para continuarem com a missão e a vocação que Deus vos confiou de ser pai, de ser provedor, de ser esposo, de ser aqueles que contribuem e colaboram com o reino de Deus nesta vocação específica e tão bonita, que é de cuidar de uma família. A igreja nos pediu que colocássemos em destaque a imagem de São José, justamente para convidar os pais a olharem para São José e reconhecê-lo como um pai exemplar. Todos os pais que desejam exercer bem a sua vocação, a sua missão, deve se espelhar na vida de São José. São José é o pai adotivo de Jesus. Deus elegeu São José para que aqui na terra cuidasse do seu filho junto a Maria. E por isso então, São José torna-se para toda a humanidade um exemplo de pai. Por que São José é um exemplo de pai? São José é conhecido por ser um homem justíssimo. São José é justo, mas eu sempre, quando tenho oportunidade de pregar sobre a vida de São José, eu destaco um outro aspecto que é muito importante na vida de São José e que é importante na vida de todos nós. São José era um homem da escuta. São José escuta atentamente o que Deus lhe fala. Então, o exercício da escuta deve estar presente na vida de todos nós, mas, sobretudo, na vida dos pais. O pai não é só o provedor, mas é aquele que escuta a sua família, que escuta os seus filhos, que escuta a sua esposa, e juntos, então, vão construindo o seu ambiente familiar. Por isso, São José é apresentado para toda a igreja como o patrono. O Papa Francisco dá um destaque novo à vida de São José, incluindo na oração eucarística. Antes do pontificado do Papa Francisco, não se rezava São José, esposo de Maria, dentro da liturgia eucarística. E o Papa Francisco, então, reconhecendo a participação de São José na construção da família de Nazaré, ele, então, insere São José insere na oração eucarística, e agora todas as missas nós não só rezamos pela bem-aventurada Virgem Maria, mas rezamos também por São José, seu castíssimo esposo. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, hoje a igreja nos faz esse convite para olharmos na direção de São José e extrair dele esses aspectos que o faz e o constitui verdadeiro esposo, verdadeiro pai e verdadeiro filho, pois
São José é filho de Deus, São José é esposo de Maria e São José é o pai adotivo de Jesus. Então ele é verdadeiramente um modelo, um paradigma para todos os pais. Se desejam exercer bem a sua missão de pai, conheça a vida de São José. E São José é um homem de poucas palavras. São José, se vocês pegarem a Bíblia, São José não fala. A sua vida fala por si. Não é um homem de muitas palavras, mas é um homem de atitude. É um homem que escuta a Deus e faz aquilo que Deus lhe pede. Por isso, então, hoje, rezando essa liturgia, estava lembrando do rito do matrimônio, quando nós aqui acolhemos os jovens que querem abraçar essa vocação. No diálogo que o sacerdote tem com os nubentes, com os noivos, tem uma pergunta que diz: quereis abraçar os vossos filhos e educá-los na lei de Cristo e da igreja? E os dois respondem sim. A igreja confia não só a vida matrimonial aos esposos, mas confia sobretudo a educação da prole, a educação dos seus filhos, e pede para que eles façam um juramento diante do sacerdote ali, que representa a igreja e Cristo, que eles estão assumindo a vida matrimonial, e ao assumir a vida matrimonial, eles estão assumindo a missão de educar os seus filhos na lei de Cristo e da igreja. Essa é a única lei que deve ser educada e formada a prole, educada e formada os filhos. Por isso devemos nos perguntar: os nossos filhos estão sendo educados na lei de Cristo e da igreja? Qual é a lei da igreja? Qual é a lei de Cristo? Para que nós possamos educar os nossos filhos na lei de Cristo e na lei da igreja, nós precisamos conhecer. E o que é que a igreja ensina, caríssimos irmãos e irmãs? Quais foram os ensinamentos de Cristo? E assim então, a igreja deposita nos cônjuges a missão de dar continuidade ao projeto do Pai no mundo, pois é por meio da família que o amor de Deus vai se estabelecendo e vai se enraizando. Se todos os casais que assumem a vocação matrimonial assumissem verdadeiramente tudo aquilo que a igreja orienta, nós teremos famílias muito mais estruturadas, teremos famílias muito mais felizes e teremos jovens muito mais preparados para enfrentar a vida e descobrir a sua verdadeira vocação, pois o tema desse ano, família, lugar das vocações, família, fonte de vocações. Quais são as vocações, caríssimos irmãos e irmãs, que nós estamos orientando e suscitando no coração dos nossos jovens? Eu sempre vejo, e é importante isso, os pais se desdobram para que os seus filhos se encontrem nas melhores escolas, recebam a melhor educação, que busquem, galguem altos cargos na sociedade. Muitos pais têm feito de tudo para que os seus filhos encontrem-se no mercado de trabalho, motiva, incentiva, investe tudo para que os seus filhos consigam construir um projeto de vida dentro da sociedade. Mas, por outro lado, eu vejo com muita tristeza, porque os pais não investem nada na evangelização e na formação religiosa dos seus filhos. Poucos pais têm esse cuidado, esse zelo e esse incentivo. Não traz os seus filhos para a igreja, não incentiva os seus filhos a permanecerem na caminhada da fé.
Muitos filhos ficam em casa dormindo, enquanto os pais vêm para a igreja. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, a formação dos vossos filhos está sendo errada. Porque não se forma o filho para o mundo, se forma o filho para Deus. Em um momento que você está preparando os seus filhos para Deus, eles estão sendo preparados também para o mundo. E por isso, então, nós estamos já nos deparando com uma geração de pessoas insensíveis, de pessoas de coração endurecidos, de pessoas que não têm sentimento nenhum. E, infelizmente, estamos também lidando com uma geração de pessoas muito frágeis, jovens que não suportam a dor e não sabem lidar com os nãos da vida, porque os pais hoje dão muito sim. Favorece muito para que os seus filhos sempre estejam num bom lugar. E por isso, então, caríssimos irmãos e irmãs, os nossos jovens, os nossos filhos começam a construir uma vida totalmente desestruturada. Não estão preparados para enfrentar o desafio da vida, porque a cada ano fica mais difícil. Eu ontem falava com as mães e os pais desses jovens que hoje estão aqui se preparando para assumir o ministério dos coroinhas. Falava justamente isso. A igreja prepara os jovens não só para o céu, mas prepara os jovens também para a vida. Se vocês observarem, jovens que vivem na igreja e que escutam atentamente os ensinamentos da igreja e obedecem o que a igreja orienta, são jovens que se destacam na sociedade. São jovens diferentes, serão bons pais de famílias, bons esposos, esposas, bons padres, porque a igreja oferece a formação equilibrada, prepara os jovens para enfrentar a vida em todos os seus aspectos. Por isso, amados irmãos e irmãs, vós que sois pais, motive os seus filhos a voltarem para a igreja, traga os seus filhos para a igreja, pois é aqui que acontece essa formação integral, preparando os nossos jovens para uma vida cada vez mais dedicada ao outro, que vive a experiência apresentada pelo próprio Cristo Jesus. Desde quando assume-se a missão de formar nos ensinamentos cristãos e da igreja, devemos formar os nossos jovens na perspectiva de viver aquilo que Jesus nos ensinou como mestre. Devemos exercitar o amor. Como está o amor dos nossos jovens? Jovens rebeldes, jovens cheios de manias, jovens que fazem muito, querem que faça sempre a sua vontade e não tem nenhum zelo pela vida do outro. Precisamos repensar, caríssimos irmãos e irmãs, a formação da nossa juventude. E por fim, ainda nesta homilia, nós somos convidados, por meio desses textos bíblicos, a aumentar a nossa fé e buscarmos um lugar onde devemos falar com Deus. Na primeira leitura, caríssimos irmãos e irmãs, Deus se manifesta ao profeta Elias na brisa suave. Deus é suavidade em nossa vida. E Elias que sobe a montanha para falar com Deus. Na Bíblia, a montanha é justamente lugar de intimidade com o Senhor. Assim como o profeta Elias sobe a montanha para falar com Deus, para estar na intimidade de Deus, o próprio Jesus, após dispensar a multidão que foi alimentada com os pães e os peixes, ele se retira sozinho para um lugar mais elevado e ali passa a noite inteira em oração. Jesus hoje nos ensina o caminho que nós devemos fazer, o caminho de subir a montanha, ou seja, o caminho de ir para um lugar onde nós devemos estar em profunda intimidade com Deus. Devemos nos perguntar, como está a nossa intimidade com Deus? Eu tenho tido tempo para falar com Deus, porque nós falamos com Deus por meio da oração, e não é uma oração corrida, uma oração apressada, mas é colocar-se na presença de Deus para que Deus fale ao nosso coração. Precisamos dar tempo
em nossas orações para escutar a vontade de Deus. E por isso então Jesus sobe essa montanha e passa a noite inteira na intimidade com o Senhor. Ao sair dali, ele vai ao encontro dos seus discípulos e no meio do mar ele vai caminhando por cima das águas, e quando os discípulos o vê, ainda ficam com medo, mas Jesus diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Se nós pegarmos essa frase de Jesus e voltar lá no livro do Êxodo, nós iremos encontrar Deus que vai se apresentar para Moisés dizendo: eu sou. O nome de Deus é esse, eu sou. Por isso Jesus se identifica e se dá a revelar como o próprio Deus que está ali caminhando sobre o mar, e quando ele entra no barco, ele faz o mar e o vento acalmar. O único, caríssimos irmãos e irmãs, que tem o poder de controlar a força da natureza, acalmar a agitação dos mares e dos ventos. Esse mesmo Jesus tem também o poder de acalmar as agitações da nossa vida. Por isso devemos buscá-lo por meio da nossa oração, por meio da nossa fé e, sobretudo, como a igreja nos proporciona, devemos buscar uma intimidade com Cristo por meio da vida sacramental. Os sacramentos da igreja são sinais visíveis da presença de Deus em nosso meio. Por isso, no sacramento da confissão, nós fazemos a experiência da misericórdia do Senhor. Aqui na Eucaristia, nós somos convidados a sentar-se à mesa e nos alimentar do seu corpo e do seu sangue. Ele mesmo que se dá como alimento para nos sustentar no caminho de santidade e nessa peregrinação para que um dia possamos chegar aos céus. Esse deve ser, caríssimos irmãos e irmãs, o nosso lugar definitivo. O objetivo da nossa vida é um dia podermos ascender ao céu, assim como o próprio Cristo um dia ascendeu na sua ascensão. Então, devemos viver nesse mundo, mas com o nosso coração e os nossos pensamentos voltados para o céu. Por isso, então, exercer o ministério na igreja, exercer a sua vocação como esposo, como pai, se torna uma realidade quando você começa a orientar os seus filhos, orientar a sua família para esse último objetivo, que é estar na presença de Deus. Então, quando que o pai vai estar exercendo verdadeiramente a sua vocação de pai, verdadeiramente a sua missão de pai, assim como São José fez, protegendo a sua família e conduzindo para Deus. Seja um pai de comprovada fé, seja um pai com compromisso com o reino de Deus, e cuide da sua casa, cuide da sua família. Não permita, caríssimos irmãos e irmãs, que as realidades do mundo invadam o seu ambiente familiar. Nós sabemos que o mundo aí fora vem destruindo os projetos, o projeto familiar, vem atacando o projeto familiar e vem destruindo não só os casamentos, mas destruindo também a vida dos nossos jovens. E por isso, então, precisamos escutar a igreja e orientar a nossa família de acordo com a igreja orienta, com uns fundamentos nas Sagradas Escrituras. Com amor, com ternura, com zelo, porque às vezes também, se nós não tomarmos cuidado, vamos interpretando a palavra de Deus e nos tornando pessoas endurecidas dentro de casa. Às vezes, o nosso desejo, a nossa vontade de que a nossa família toda voltem para a igreja nos torna uma pessoa com o coração endurecido. Devemos tomar muito cuidado com a nossa postura também dentro de casa. É preciso conquistar a nossa família para Cristo por meio do amor. Por meio do amor. É assim que nós iremos conduzir a todos para Deus. É assim que nós iremos conduzir a todos para essa comunhão verdadeira com o Pai. Porque, caríssimos irmãos e irmãs, sabemos do desafio de evangelizar, mas nós conquistamos e somos conquistados quando de fato o amor está em primeiro lugar. Por isso, devemos amar-nos uns aos outros, amar os nossos filhos, as esposas,
nos amar, nos tocar, ser presença na vida uns dos outros, e assim então o reino de Deus vai se instaurando em nossa vida. Não é por meio das cobranças, das exigências, mas é por meio da vivência da nossa fé e do nosso amor. Tem pais que só sabem cobrar, tem pais que não sabem amar os seus filhos, não sabem acolher os seus filhos nessa experiência de amor, e por isso então, ao invés de aproximar, acaba afastando. Então precisamos muito pedir a Deus o discernimento. Por isso São José é exemplo para todos os pais, porque antes de tomar qualquer decisão, São José escutou a vontade de Deus, e Deus o visita de modo privilegiado por meio do sonho, o orientando a acolher a sua família, a proteger Maria e assim então assumir esse legado para toda a humanidade de ser pai adotivo de Jesus. Então, numa palavra, caríssimos irmãos, irmãs, queridos pais, sejam homens da escuta atenta à vontade de Deus. Se vocês se colocarem nesse caminho, se escutarem verdadeiramente o que Deus tem a falar aos vossos corações, toda a sua família vai prosperar e vocês serão muito mais felizes, a família será muito mais harmoniosa e os seus filhos colherão os frutos desse ambiente familiar. Peçamos hoje a Santa Dulce dos Pobres, cuja festa celebramos também, a Santa daqui da nossa capital, Salvador, que ela interceda por nós, ela que foi uma mãe para tantos pobres, que ela continue a interceder para que sejamos também sempre sensíveis à realidade daqueles que sofrem, e que Nossa Senhora continue a interceder pela nossa igreja, continue a interceder pelas nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu vou